Começando mais um react, dessa vez trazendo como prometido, caso você não tenha visto mais cedo, vai lá ver, especial Mortes que a gente trouxe de Jujutsu Kaisen. Comentamos bastante sobre Jujutsu, sobre toda a obra em si, sobre todo o impacto, principalmente dos personagens que morrem, sobre módulo, comentando bastante também sobre a continuação de Jujutsu. Mas pra continuar, bora falar do milagre que aconteceu, porque é aquilo, animes da Netflix, sempre que a Netflix anuncia que um anime é produzido por ela, a gente já fica assim... morto, porque tu já sabe que vai ver um negócio que a gente fica, meu Deus do céu, o minimamente bom é ótimo. E Shumatsu no Valkyrie foi uma dessas vítimas, que quando veio o Shumatsu pela mão da Netflix, foi a luta mais épica possível, Adão contra Zeus, PowerPoint. Foi um frame virando assim, foi quase a apresentação, sabe, daqueles PowerPoint bem antigo mesmo, só faltou um dos takes assim, virar uma borboleta, sair voando, e ver outro take, assim, só faltou isso, pra ser uma apresentação melhor ainda. Mas... teve essa luta, teve o Shumatsu, aí teve a segunda temporada que foi um pouquinho melhor, teve lutas que foram muito boas ali, principalmente a do Buda foi muito boa, e aí veio a terceira temporada agora, estreou, caso você não tenha visto, vai lá ver, e estão falando que tá muito boa, eu só tô vendo, pelo menos, assim, tem gente criticando? Tem, porque é aquilo, não é um Demon Slayer, não podia ser melhor? Podia. Mas pro que a gente tava esperando, foi ótimo. Pro que a gente tava esperando... Foi melhor que a terceira de One Punch. Nossa, mas aí é jogar baixo, aí é chutar cachorro morto. Nossa, aí é comparar brigadeiro com é comparar comer brigadeiro com comer cimento, tá ligado? Tipo, aí tá fácil, aí é jogar no easy. Tá, mas qual que tá melhor? A do Shumatsu. Ah, tá. O cimento, comer cimento é o One Punch. Você vê que o One Punch agora, os últimos episódios, a gente descobriu onde o dinheiro foi parar. A gente ia pensar que ia ter sido só desvio de verba, mas pelo menos a gente viu que gastaram pelo menos um pouquinho desse desvio de verba nos últimos episódios, porque os últimos episódios de One Punch tá bom. Incrível que paralho, tem animação, incrível que pareça nos últimos episódios. Mas, voltando pra Shumatsu, tá bem feito. Mesmo o Tesla sendo 3D, muita gente não gostando desse estilo artístico, não tá um 3D feio na maior parte das cenas. As cenas de ação tão bem feitas, tão bem animadas, tá legal de assistir, sabe? Pelo que a galera tá comentando. Eu ainda não vi, porque eu tenho aquele receio que foi criado pela primeira temporada, mas eu pretendo ver. E se você viu, comenta aqui embaixo se concorda, tá bom, não tá bom. Mas o que a gente vai ver em questão é Mortes 2 Shumatsu no Valkyrie, um especial que mostra aqueles personagens que faleceram. Aqui é o Ani vai trazer aqui até a do Tesla ou até a do Leônidas, se eu não me engano. E é sempre retratando qual o personagem, igual que você viu de Jujutsu, vai retratar quem é o personagem e qual o sentimento dele sobre a morte dele mesmo, entendeu? Se for um sentimento positivo, se for um sentimento negativo, o que ele deixou, o que ele não deixou. Mesma pira, basicamente. E não esquece, deixa o seu like, comenta aqui eu recomendando mais músicas pra gente trazer, seja especiais ou seja das obras que você quer ver. A gente vai trazer as músicas do Drop dos 7 minutos, então a gente trouxe o Jujutsu mais cedo, exatamente pra poder entrar nessa de Jujutsu e conseguir trazer, eu esqueci a palavra, pra gente engatar e ir reto nessas músicas de Jujutsu do Drop que estão tendo, que estão falando que estão muito boas, tá? Então, bora lá, não esquece, deixa um like também aqui, ó, likezinho, comentário, se inscreve no canal, porque tudo isso ajuda muito no engajamento e me ajuda a trazer mais reacts pra vocês, combinado? Dito isso, bora lá, 3, 2, 1, é play! Quanto tempo eu esperei pra conhecer alguém igual, que pudesse entender como é viver, buscando força em um desafio real. Enquanto eu olhava pro céu em busca de um desafio, você olhava pra terra sentindo o mesmo vazio. Mesmo de frente pra morte, você consegue sentir que esse sorriso na minha face é de alguém que partiu feliz. Não me importa se eu já não enxergo, se eu não tenho força pra me defender. Eu não vim lutar por vingança por ele, só pelo meus caras que eu quero vencer. E por ser expulso do chão de doente, é só pela revoamenta de um fruto. É porque mexeram com minhas crianças, por isso que eu cerro meu punho. Tá tudo bem, calma. O papai não vai deixar que te façam mal. Mesmo que as chances sejam baixas, mesmo sem força ou poderes,
Morrer de pé pra mostrar que a humanidade não é obrigada a se curva pra Deus. Mano, eu vou ter que pausar aqui pra comentar que teve uma coisa que eu deixei passar quando eu te expliquei Shumatsu no Valkyrie, quando eu fui contando, que é o ponto de que quando lembra que eu falei que o Adão tinha os olhos do Senhor, que ele conseguia copiar qualquer técnica de um deus, que ele foi feito a imagem e semelhança de um deus. Quando ele foi... O lance que fez ele perder, que a galera até comentou bastante, ó, você esqueceu de comentar esse fator importantíssimo que fez ele perder. Que não foi simplesmente que o Zeus ganhou dele de resistência, mas foi que o Zeus obrigou tanto o Adão a usar essa técnica, copiando as habilidades dele, que o Adão sobrecarregou ela e ficou cego no meio do combate. Ele estoura, os próprios olhos dele estouram e ele fica cego, ele começa a chorar sangue, cego. Caramba! E o lance que faz ele continuar lutando e tal é que enquanto a plateia dele grita, falando, torcendo pra ele e tudo mais, ele não tá escutando os gritos da plateia. Ele tá escutando um bebê chorando, porque aquela plateia nada mais é do que os filhos dele, né? Porque ele é o primeiro humano, ele é o pai da humanidade. Então ele não tava escutando plateia torcendo, ele tava escutando uma criança chorando. E antes ele poder... E quando ele tava prestes a perder, ele ainda conseguiu se segurar no Zeus uma última vez para tentar fazer essa criança, esse filho dele, parar de chorar. E foi quando ele segura o Zeus, e segurando o Zeus, porque ele não tava enxergando. Ele não tinha como só continuar batendo a esmo, porque ele não ia acertar. Então ele teve que segurar a cabeça do Zeus com uma mão e socar com a outra, porque senão ele não ia acertar, entendeu? E aí, tipo, aí eles continuam se socando mais um tempo, até que, mesmo socando, ele já tinha morrido. Tanto que aí o Zeus para de socar ele, e aí ele para também, porque ele já tava no automático, sabe? De tipo, o corpo dele morto tava recebendo murro e devolvendo murro. Aí quando o Zeus para de socar, o corpo dele para de reagir também. Caramba! É muito bom. A luta do Adão contra o Zeus é muito absurda. É uma das melhores lutas até hoje. É muito foda. É muito pesada. Mas o Adão, ele não tem cara de pai, um adulto homem. Ele tem cara de adolescente. É porque, querendo ou não, no Shumatsu também, eles voltam... A alma deles, né, que é colocada pra lutar, é no momento que eles escolhem que foi o ápice da vida deles, entendeu? Então eles escolhem com qual aparência que eles querem ter, qual o físico e tal, entendeu? Então, por exemplo, o Nostradamus tá uma criança, tá um pivete. O Sasaki Kojiro voltou como um velho, que pra ele tava no auge da vida dele quando ele tava na velhice, quase morrendo já, entendeu? Caramba, que então legal. eles escolhem qual período da vida deles pra eles era o auge e qual período eles vão voltar, entendeu? Então eles escolhem a forma física. Por isso que ele, mesmo tendo um pai de uma porrada de gente, ele tem esse físico mais jovial, que foi o físico que ele quis, a aparência que ele quis ter, entendeu? Entendi. Morrer de pé pra mostrar que a humanidade não é obrigada a se curva pra Deus. Eu não falava, pois o mundo não merecia me escutar. Eu não lutava, pois deuses são puros demais pra odiar. Mas minhas palavras entraram em completa diante. Pela primeira vez em minha vida sinto meu corpo se afogar. Entre tantos participantes, porque é justo contra mim. Cai logo o pior dos homens, tudo que há de ruim. Durante a luta entendi que o meu dever é salvá-lo. Então meu último ataque não é nada além de um abraço. Tudo que eu O último ataque do Hércules contra o Jack é abraçar o Jack, mostrar, tipo, salvar. A luta do Jack contra o Hércules inteira é ele entra puto, ele entra realmente falando, não é possível que até agora nós só teve guerreiro honrado, guerreiro que foi o representante do seu país, da sua arte marcial, e contra mim é um serial killer, na moral, eu que sou justiça, eu vou enfrentar um serial killer, ele fica muito puto. Mas aí com o tempo, quando ele vai conversando com o Jack, e vai entendendo que o ser humano é aquilo, ele não nasce mal, o mundo que o corrompe, ele percebe que a última luta dele não vai ser uma luta pra ganhar, vai ser uma luta pra salvar. Então ele pode não salvar a humanidade, mas pelo menos o Jack ele vai, entendeu? E aí é o que ele faz, tanto que o último golpe ele podia ter matado o Jack, podia ter os dois morrido. Mas ele preferiu só dar um abraço no Jack, mandar um tipo, tá tudo bem. Até porque o Jack foi o contrário. O Jack lutou pra tentar provar que até um deus como o Hércules, no momento da morte ou em algum momento da luta, iria se corromper. Porque o Hércules tinha a cor mais, tipo, a cor mais bela que o Jack já tinha visto, porque lembra aquilo que o Jack tinha de ver a cor do oponente. Tanto que a cor da maioria das galera era podre, uma cor suja, imunda, que todo mundo tinha um sentimento negativo e era essas cores que ele via. Enquanto a mãe dele tinha a cor mais linda que ele via na vida, a cor de uma mãe cuidando de um filho e tudo mais, né? O Hércules tinha uma cor a esse ponto. Era uma cor quase a cor que ele via na mãe. E como a mãe também se corrompeu, também teve uma cor negativa, ele queria pintar o Hércules com a cor verdadeira dele, com uma cor verdadeira, a cor ruim, e depois com a do medo, da morte, né? Mas até morrendo,
o Hércules continuou com a mesma cor. A cor de alguém que tava querendo salvar alguém. Salvar quem? Ele. Então até no final ele vira, ele olha pro Hércules assim e fala: nossa, você realmente é o deus mais teimoso que eu poderia ter enfrentado. E ele morre, tipo, brilhando com a mesma cor que ele tava a arena inteira, a luta inteira, basicamente. E isso muda um pouquinho o Jack também de ver que ainda existem pessoas que, sabe, que não são negativas, que não, sabe, ele não conseguiu pintar, nem medo ele teve da morte. O Hércules nunca teve nem medo da morte, nem a cor do medo ele teve. Foi sempre a cor de querer salvar, nem que seja um pouquinho da humanidade, entendeu? É muito lindo. Nossa, que bonito. Essa luta também é muito linda. Você fica triste pelo Hércules, tá ligado? Querendo ou não, o Jack queria descansar, mas você entende que o Hércules ele queria salvar. Então você entende a vitória do Jack nessa luta, sabe? Meu último ataque não é nada além de um abraço. Tudo que eu queria era um motivo pra usar toda a minha força sem me preocupar. Então Shiva, tá esperando o quê? Se esse foi o melhor combate que eu, porque ainda estou aqui. Pois sei bem pelo que vale a pena morrer, porque me permite partir. Fiz sacrifícios que só eu consigo entender. Eu lidarei pra sempre com o peso das escolhas. Se foi tudo por honra ou por outras pessoas, eu não me arrependo de nada que fiz. Se for pra acabar assim, morrerei feliz. Nossa, quebrou. Tanto pra tirar sua dor. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo. Limpo uma alma de uma raça que sofria. Tirei tanto a dor dos outros que no fim esqueci da minha. Eu não pisei na arena por causa. Que isso, mas assim, acabou aqui a do... Nossa, Falou do Buda? não, mas quem morre é o Zerofuco mesmo. Ah, mas eu pensei que ia E ter a- alguma coisa do Buda. É, mas cadê o trecho do Zerofuco se redimindo? Porque querendo ou não, a morte dele não foi aqui. A morte dele, beleza, aqui foi o momento que ele se tornou o Zerofuco. Aqui foi quando ele nasceu, na verdade, não foi a morte dele. Porque esse foi o momento que ele nasceu. A morte do Zerofuco mesmo foi quando o Buda ganhou a luta. Que foi, o Buda ganha do Zerofuco, não do Raju, ele ganha do Zerofuco quando ele vira pro Zerofuco assim e fala: se ama um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Para de tentar agradar a plateia, agradar os Zeus ali. Agrada a si mesmo, se ama. Foi nesse momento que o Zerofuco morreu. Porque nesse momento ele percebeu que era isso que ele estava tentando fazer e ele desistiu. E aí ele desistindo, o Rajun dominou. E aí devorou ele e aí entra o Rajun na luta. Mas foi nesse momento que ele morreu, por ele ter desistido e ter começado a se amar. Se ele deixou de ser a miséria. Quando ele deixou de ser a miséria, o Rajun veio e nhaque nele, basicamente. Foi nesse momento, pô. Esse aqui foi o momento do nascimento dele, basicamente. Que foi quando ele se tornou toda a miséria da humanidade que ele absorveu, basicamente. Esqueci da minha. Eu não pisei na arena por capricho, só queria ficar o ente que eu perdi. Por terem matado meu irmão mais novo, por terem tirado você então de mim. Ele me odiaria se venceu lutando por algo tão simples assim, eu não nego. Que o rei precisa ser sempre pro povo, mas antes de um rei eu sou o irmão mais velho. O irmão mais velho. Me desculpe, meus irmãos, acho que fui descuidado. Então eu peço perdão por estar partindo nesse estado. Alegro meu coração, mesmo com esse caminho. Eu fico feliz de saber que em breve ele não estará sozinho. Foi entre. Mano, nossa, antes de ser um rei, eu sou o irmão mais velho, me pega legal, né? Tipo, Poseidon podia ser um escroto, mas era meu irmão mais novo, então eu tô aqui pra vingar o que aconteceu com ele. Antes de ser um rei, eu tenho todo um povo pra governar? Tenho. Só que antes de ser um rei, eu já era um irmão mais velho, então eu tenho que honrar meu irmão. Caralho, que pesado, tá? Que pesado. Muita gente não entende a decisão do Hades de, nossa, mas o Poseidon é um escroto. Mas, cara, é sua família, tá ligado? Você sempre vai... Mesmo que a sua família seja o mais escroto possível, ainda é família. Você ainda vai se sentir mal pelas coisas que acontecem, sabe? É muito triste, é muito pesado. Eu fico feliz de saber que em breve ele não estará sozinho. Foi entregando informações e a nossa conseguiu superar. Então mesmo que eu perca, levantem a cabeça e prometam que os humanos sempre vão avançar. Esse combate
pior dor pro espadachim. Porque ainda Nossa, calma, que a do Suzano me pegou legal. Porque eu nem gosto tanto dessa luta, mas a morte do Suzano me deixou muito triste. Me pegou muito, mano. Por quê? Porque o Suzano, ele entra na arena. Aliás, a gente não viu ainda Suzano e Okita, tá? É uma luta que eu tenho que te mostrar e explicar pra você o que rola. Mas, basicamente, o Suzano, ele era um deus, top deuses do Japão, né? O deus Suzano. E ele olhou assim e falou: amigo, sou fanboy de espadachim. Tchau pra vocês, vou descer pra terra porque os caras inventaram lá um negócio da espada, de ser espadachim, arte marcial, achei do caralho. Foda-se vocês, estou indo embora. E foi. E todos os deuses ficam muito putos de: não, você é um deus líder do Japão, você não pode fazer isso. Então eu não quero ser mais deus, tô indo embora. Ele amava tanto o lance da espada que ele desistiu de ser deus pra vir aprender a espada. E aí ele veio, estudou as técnicas da espada, porque ele amava a espada, ele amava todos os espadachins, estudou todos eles, eram fanboyzás. E o Okita, que entrou na arena pra lutar com ele era o fanboy do Okita. Tanto que ele escolheu a cidade natal do Okita, porque ele sabia a cidade natal do Okita pra ser a arena. Tipo, ele moldou tudo pra ser uma luta que ele gostaria de lutar. E ele sabia todas as técnicas da espada, o sonho dele era a espada e não sei o que. Ele tava muito feliz de estar enfrentando o maior assassino espadachim da humanidade. Ele tava muito feliz lutando. E aí o Okita consegue destruir a espada dele. E mesmo sem a espada dele, ele tava sem uma espada, só que ele tinha tanta força e tanta a alma de um espadachim que ele simplesmente, como uma criança, segura uma espada que não existe imaginária e vira uma espada. Ele consegue fazer o estrago de uma espada normal sem ter nada na mão. Ele só brande o ar e o impacto do ar consegue destruir tudo na frente dele. Caramba. E aí o Okita ainda consegue resistir a um ataque do ar condensado na espada imaginária do Suzano. E aí o Okita ataca ele, mas ataca nos pontos vital. E aí quando ataca nos pontos vital, ele não consegue mais brandir os braços. E aí ele fica triste falando, tipo, a parte mais triste pra um espadachim é quando ele não consegue fazer a coisa que ele mais ama, que é brandir sua espada. E aí é quando ele morre. Caramba. É muito triste, a do Suzano no final me pega muito, porque assim, a luta é meio blé, porque os dois personagens são bons, mas a luta em si, eu não sei, ela não conseguiu me pegar muito, assim, como outras lutas. Mas ainda assim, o desfecho final, o finalzinho assim com o Suzano todo tristinho, que todo mundo ele olha pra cima, feliz por ter morrido como um espadachim, mas triste por não poder mais lutar com a espada, sabe? Então dá um sentimento triste, dá um sentimento muito triste, pô. É tão triste, né? Não poder brandir. Eu acho que essa é a pior dor pro espadachim. Porque ainda estava aqui, pois sei bem pelo que vale a pena morrer. Porque me permite partir, fiz sacrifícios que só eu consigo entender. Que eu lidarei pra sempre com o peso das escolhas. Se foi tudo por honra ou por outras pessoas, eu não me arrependo de nada que fiz. Se for pra acabar assim, Foda, tá? Muito boa. Gostei. Deu pra... Não, memória... Mano, Shumatsu... É muito bizarro como o Shumatsu virou nostálgico, mano. Porque como lança mensalmente os capítulos, Shumatsu tá aí há muito tempo já. Nossa, é muito bizarro como essa obra tá ficando velha já. E até acabar vai ficar mais velha ainda, porque ainda falta 3 lutinhas, então parece pouca coisa. Mas, pô, quando você lembra que lança um capítulo por mês, você pensa que, mano, vai ser mais uns 4 anos de Shumatsu aí. Caramba. Nossa senhora, é muita coisa, mano. Que doideira, mas é legal lembrar dos momentos bad vibes. Eu gosto de Shumatsu. E fico feliz que o anime tá dando bom agora, que o anime tá sendo bem feito, tá recebendo o carinho que merece, sabe? Porque vale a pena. É uma obra que você tem que assistir. Cola na live dela. Tá na descrição aqui todas as redes da Yu, aliás. Então clica lá, vai lá na live dela e resgata o Shumatsu agora. Agora que tá bom, eu posso falar. Vai lá resgatar pra ela assistir. Resgata lá porque tá bom demais. Mas e aí, o que você achou? O que você achou das mortes? Eu gostei, mas eu acho meio engraçado, porque, por exemplo, a maioria dos deuses, assim, são tudo deuses antigos, né? Deuses Sim. nórdicos, deuses gregos. Em que momento a humanidade parou de inventar deuses? Por que a gente não inventa mais deuses hoje em dia? Hoje Cara, em dia tem, sei lá, o deus do monstro do espaguete voador. Eu posso te falar uma coisa? Tem uma obra que pra mim brinca muito bem com isso, que é Deuses Americanos. Porque, querendo ou não, a gente inventa sim deuses.
a gente tem muito deus recente aí que a gente tá cultuando e nem sabe. Porque, por exemplo, deuses americanos, quando você para pra pensar, deuses americanos, os deuses eles ganham força e nascem baseado no culto da humanidade. E os deuses antigos em deuses americanos, eles passam a não ter poder, enquanto deuses novos simplesmente nasceram. Vou dar um exemplo, existiu o deus da TV. Aí você pensa, caralho, o deus da TV, ai, quem reza pro deus da TV? Toda casa, no centro dela, no coração do âmago de uma casa, tem uma televisão, como se fosse um altar. Muita gente não tem um altar religioso em casa, mas todos têm uma TV. E toda a família fica em volta dela quase cultuando aquele objeto. Então, tipo assim, vira um objeto santo, vira um objeto que toda casa tem ali aquela TV, toda casa a família se reúne e cultua aquele objeto, gastando horas da vida ali na frente daquele negócio, vira um altar, vira um objeto santo, porque nasce um deus daquilo. Tem outro, deus da autoestrada. Por que autoestrada? Quantas pessoas não são sacrificadas em autoestrada? Quantos atropelamentos, acidentes de carro, quantas pessoas não morrem em uma autoestrada? Esse sacrifício gera uma divindade também. E deuses americanos inteiros giram em torno disso. É deuses novos que surgiram, que estão muito poderosos, tentando apagar o poder dos deuses antigos, enquanto os deuses antigos estão tentando recuperar poder e pegar o lugar dos deuses novos. Sei lá, então o deus da carroça perdeu a força. O deus, é isso, pode-se dizer que nasceu um deus... Não é nem isso. É tipo Odin, Thor, esses deuses mesmo ainda existem, só que ninguém mais cultua eles, então eles estão muito fracos. E eles querem retomar o poder deles no lugar desses deuses que surgiram. Que aí tem o deus das armas, deus da autoestrada, deus da tecnologia, deus da televisão. Tem vários deuses ligados com essas coisas assim. Uma coisa muito foda de deus americano que eu acho muito bom é que, por exemplo, Jesus. Existem 18 Jesus. Por quê? Porque existem vários jeitos diferentes de você acreditar num Jesus. E os Jesus mais famosos e que mais se acreditam são 18 versões diferentes. Então não existe um Jesus, existem 18. Tanto que um trecho é muito bom, porque você acompanha essa obra por um cara que não é um deus. Pelo menos até onde você sabe, ele não é um deus, você acompanha por um mundano. E ele tá conhecendo esse mundo de Deus. E ele vai para um evento de Páscoa, aí a mulher, a deusa da Páscoa, vai lá e cumprimenta. Ah, Jesus, muito bom te conhecer e tudo mais. Aí ele vai andando assim. Aí, esse era Jesus? Ah, um deles. Ele, um deles? Como assim um deles? Ah, tem 18. 17, um tá atrasado. E ela brinca. E você fica, caralho, 18 Jesus, mano. É muito bom. E Deus Americanos brinca exatamente com isso. É muito bem feito, é muito bem feito. Interessante mesmo a premissa. Obras que quebram a sua perspectiva de como funciona a divindade são sempre muito boas. Pelo menos quando conseguem trabalhar isso de forma bem feita. Tipo, que nem Shumatsu faz, que nem Deus Americanos faz. Tanto que eu tenho aqui, eu acho que o livro de Deus Americanos. Eu acho muito bom, acho que fica muito legal. Fica muito... Não sei, fica muito palpável você conseguir imaginar uma divindade desse jeito, sabe? Eu acho bem foda, eu acho bem legal. Comente se você conhece Deuses Americanos, porque tem uma série da Amazon que é muito boa, as primeiras temporadas, as últimas é uma merda. Mas recomendo muito o livro, aliás é o meu livro favorito. É? É o melhor livro que eu já li, de longe. Deuses Americanos é o top 1 livro da minha vida. Eu achei que era Cthulhu. Eu gosto de Cthulhu, mas Deuses Americanos é muito melhor. Não chega nem perto. A escrita é do Neil Gaiman, né? O Deuses Americanos. É o mesmo cara que fez Coraline. É do Neil Gaiman, desse mesmo cara. Então assim, o cara manja escrever, manja muito, é muito bem feito. Mas se você conhece, deixa um like, comenta aqui embaixo outros especiais também de Shumatsu ou de outras obras que você acha que vale muito a pena trazer pra gente reagir aqui, fechou? E like, se inscreve no canal, porque sua inscrição ajuda muito e também te ajuda a não perder nenhum react. Segue a Yu em todas as redes dela, tá aqui na descrição também. Canal de gameplay, várias séries de gameplay muito boas estão sendo lançadas lá. E a gente se vê na próxima. Tchau.